Livros. Certamente é algo que está impregnado negativamente na mente dos bostileiros. Isso porque é comprovado que um brasileiro comum lê em média apenas um livro por ano, o que demonstra como nossa educação está sucateada. E o governo pouco se importa com isso. Logo, o único meio de se desenvolver intelectualmente é através do estudo autodidata, e os livros existem justamente para isso. Sempre quando se fala em livros, diversos adjetivos surgem na mente do brasileiro médio, como tédio, ultrapassado, sem graça, etc. Sendo que não é bem assim, uma vez que o mercado dos livros é extenso e, portanto, possui diversas variedades. A questão é que poucos experimentaram a sensação de pegar um livro e lê-lo até o fim. Vai por mim, dependendo do livro, é uma experiência prazerosa. A minha experiência com livros mudou nesse ano, 2024, onde eu estava tentando melhorar minha rotina de estudos e decidi implementar leitura no meu hábito diário. A partir disso, comecei a pegar gosto pela leitura. Um desses livros foi a obra-prima Arte da Guerra, um livro curto, mas que te ensina diversas lições que podem ser aplicadas no dia a dia. Depois disso, fui migrando para alguns outros livros mais literários, até chegar no ponto onde eu consegui estabelecer uma boa rotina de estudos, que obviamente não é perfeita, mas que me fez sair da média bostileira. A leitura não precisa ser chata, você simplesmente pode cronometrar ela. Por exemplo, eu sempre li o máximo de páginas que eu podia em 30 minutos ou 15, repetindo esse ciclo diariamente, até chegar no final do livro, tornando a rotina menos maçante e mais dinâmica. E nessa brincadeira você pode facilmente ler o livro em um mês ou até menos, dependendo do livro. Você começa a gostar da leitura a partir do momento que você encontra prazer em algum livro. E nesse mercado há muitas variedades de livros, o que permite uma ampla gama de coisas positivas para tal. Se você gosta de horror, por exemplo, você vai achar muitos livros de horror. Se você gosta de desenvolvimento pessoal, você vai gostar de livros do gênero. O importante é você ler e adquirir os benefícios da leitura. E vai por mim, se você está enjoado das produções audiovisuais, que só lançam besteira woke e militância, tente experimentar os livros. Te garanto, você não vai se arrepender. O que eu descobri é o seguinte, é que se você tem uma biblioteca e ela está organizada por assunto, note bem, não é organização geral, você tem que fazer uma organização de acordo com as suas áreas de interesse ou com aquilo que você está pesquisando. Então, eu separo meus livros, não pelos rótulos gerais dos assuntos, mas pelos tópicos que eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho uma estante inteira só de anticristianismo. Tenho outra estante a respeito, vamos dizer, dessa transição da Idade Média para o mundo moderno, onde eu localizei ali o fenômeno da paralaxe cognitiva. Então tenho uma estante de paralaxe cognitiva. E os livros que não estão sendo usados, então, são classificados pelos assuntos, vamos dizer, estereotípicos, né? História da filosofia, religião, etc, etc. Mas o que mais interessa é a organização funcional em torno dos pontos em estudo. Se você tem isso, você não precisa fazer ficha coisa nenhuma, porque a biblioteca já é ficha, pô. Quer dizer, você usa a própria biblioteca como fichário. Tá certo? Bastante você ter, onde é assinalado nos livros, os pontos que lhe interessam. Quer dizer, isso é um hábito tão antigo que eu simplesmente não consigo ler sem um lápis na mão. Se tiro o meu lápis, eu fico analfabeto. Né? Eu não consigo mesmo, fico absolutamente desesperado. Às vezes, quando eu ia viajar, estava no ônibus, percebi, esqueci o lápis, falei, pronto, fudeu, agora não vou conseguir ler o livro, né? Então, assim, você vai anotando só os tópicos que te interessam, não rabisque livro inteiro, não, porque senão você vai se confundir. Você tem que marcar só os pontos que interessam. Né? Então eu tenho muito livro aqui que eu vou lá, né, com lápis, leio par, que não interessa nada. Lá no meio tem um pedacinho marcado. Esse pedacinho entra nos meus arquivos. Então essa é a primeira coisa. E segundo, não faça leitura dinâmica, não. Leia devagar, não tenha pressa. Aí devagar também é pressa, tá entendendo? Porque senão isso aí vai estar com muita pressa, dá ejaculação precoce, tá entendendo? Não é isso que você tem que fazer, você tem que ler para entender, tá certo? E não creia que você entendeu a página se você não é capaz de expô-la com suas próprias palavras. Quer dizer, por exemplo, pessoal, então quer dizer, eu vou devagar. Agora, o devagar também é pressa, tá entendendo? Se você vai com interesse de ler, também você não pode esquecer aquela recomendação do Antonin Saint-Ange no livro
a vida intelectual. Quer dizer que existem vários níveis de leitura, tá certo? Existe a leitura formativa, a leitura informativa, quer dizer, a leitura de inspiração e a leitura de divertimento. Isso quer dizer, em geral, eu estou com alguns livros que são centrais para o que eu estou estudando nesse momento, e esse livro eu não me incomodo de levar 1 ano, 2 anos para lê-lo. E em volta, quando eu canso disso, eu vou lendo outras coisas mais rapidamente, pelo menos para me informar sobre o que são os livros. Se algum dia eu precisar voltar a eles, eu volto. Por exemplo, eu estou aqui no livro The Ecumenic Age, a Era Ecumênica, do Eric Fögelen, e eu acho que eu estou com esse livro, já é o segundo exemplar que eu tenho do mesmo livro. Eu estou lendo esse livro faz uns 3 ou 4 anos, porque toda hora eu volto a ele, tá entendendo? Tanta coisa que tem lá dentro, e cada vez que eu volto lá, eu descubro que tinha maiores profundidades que eu não tinha pegado. Outra coisa que eu recomendo para você é o seguinte: não discuta com o autor enquanto você está lendo. Aceite tudo como se fosse a mais pura verdade. Tá certo? Quer dizer, raciocine como ele. Faz como você faz quando vai ver um filme. Um filme o que é? Você assistir um filme é como se fosse um sonho. É você que está sonhando. Quer dizer, na hora que você vê aquelas imagens fluindo, você está assistindo aquilo como se você estivesse sonhando. Então você assume o sonho, você não critica o sonho, né? Depois que você acorda que você vai ver se aquilo é possível ou não é possível. Então eu, quando estou lendo o livro, eu me deixo impregnar inteiramente por ele, sem medo de ser enganado. Por quê? Porque se o sujeito estiver enganado, isso aí vai aparecer mais cedo ou mais tarde. No mínimo, você lendo vários livros, você se deixando impregnar por influências diferentes, elas se compensam umas às outras, tá entendendo? Então, vamos dizer, a confiabilidade, a ausência de desconfiança é muito importante. Então, é mais importante você saber onde o autor tem razão, não importando se ele é Karl Marx, São Tomás de Aquino, Eric Fögelen ou Aristóteles. Né? Tudo depende, no fim das contas, a coisa fundamental em qualquer estudo é o interesse verdadeiro, tá certo? É que determina a sua capacidade de estudo. Não é o seu QI, tá certo? Mas o interesse verdadeiro de saber, ele torna você inteligente, entendeu? Se você quer saber mesmo, ninguém segura, entendeu? Então, sempre o interesse. Outra coisa, não estude coisas só por obrigação exterior, fuja disso, né? Só estude aquilo que você tem realmente interesse. Bom, esse não é um método, é apenas algumas dicas soltas, tá bom? Espero ter ajudado em alguma coisa. Sendo assim, a leitura é um mercado bastante interessante de se explorar, devido à sua ampla gama de conteúdos para se aprofundar, sendo uma prática benéfica a quem pratica, além de que pode ser uma opção viável no mercado, em substituição às obras audiovisuais, por exemplo, que estão cada vez mais decadentes. Então vale muito mais a pena experimentar novas experiências nesse meio e ver as mudanças profundas advindas dessa prática, como por exemplo, a melhora do vocabulário ou do pensamento crítico. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um excelente ano novo pra vocês aí, e é isso, falou, se inscrevam no canal, e em 2025 eu vou trazer muitos mais conteúdos de cunho mais intelectual, e espero que vocês gostem dessa nova mudança.